estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao programa Estudando o Livro dos Médiuns pela FEB TV. Este é um estudo sequencial da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. E nós vamos estudar hoje um capítulo extremamente interessante e importante, que é obsessão. É o capítulo 23 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o programa 1. Nós teremos alguns programas sobre este capítulo, dada a sua complexidade. A obsessão foi um fenômeno identificado por Allan Kardec e que ele faz um estudo muito importante no Livro dos Médiuns, mas tem vários artigos na Revista Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro A Gênese. Ele recolheu um material fantástico sobre a influência psíquica dos espíritos perturbadores, que ele chamou de obsessão. A palavra foi cunhada por ele, naturalmente, pela característica do próprio fenômeno, que é a persistência, a ideia fixa, o pensamento contínuo num só tema, daí obsessão. E a pesquisa que ele fez foi bastante instigante, porque ele identificou vários tipos de obsessão. A obsessão, ela é possível por causa da nossa possibilidade de contato com outras mentes. É da natureza humana isso. Isso não é uma vantagem e nem uma desvantagem. É a faculdade mediúnica. No Livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec indaga se os espíritos são capazes de nos influenciar. E os espíritos respondem que a influência é intensa e que muitas vezes eles chegam a nos conduzir, interferindo na nossa vida, naquilo que a gente pensa, nas nossas ações. Então, realmente, o tema obsessão, ele tem um valor, sobretudo na compreensão das nossas relações com a dimensão espiritual. O espírito André Luiz chega a dizer que nós vivemos uma pandemia obsessiva. Ele faz essa colocação numa mensagem que deve ter mais ou menos uns 50 anos passados, e já naquela época ele identificava que a humanidade passava, e pelo que se nota, ainda passa por um processo obsessivo amplamente distribuído. Mas nós temos que entender por que a alta espiritualidade permite isso. Porque, na verdade, seguramente os espíritos superiores sabem dessa influência negativa, porque não existe obsessão de espíritos elevados. Por que eles não interferem, eliminando a obsessão? Porque dessa relação perturbada, que decorre de ações infelizes nossas, nós vamos pouco a pouco aprendendo a dominar o pensamento. Então, esse também é um aprendizado no nosso processo evolutivo. Porque tudo que Deus permite é em nosso benefício. É uma forma de aprendizagem. E a humanidade, então, nesse processo evolutivo, tem esse enfrentamento. Desde tempos imemoriais,
que se sabe da influência dos espíritos, antigamente, ou por alguns ainda chamado de demônios, como que dominando as pessoas. Kardec verificou que realmente essa influência existe, mas não são demônios, são as almas dos homens que já viveram aqui na Terra, pessoas como nós que estão despidos do corpo físico. Estes programas vai elucidar exatamente isso. Quem é o obsessor? Qual é a possibilidade? Até onde essa influência vai? Qual a consequência dessas influências? Existe uma forma da gente se proteger? Uma das principais formas de proteção é entender o fenômeno, é reconhecer o fenômeno, saber diferenciá-lo de uma enfermidade física ou psíquica, para que o indivíduo possa se resguardar. E o movimento espírita, o espiritismo que estuda essa matéria, tem seguramente uma grande responsabilidade na difusão desse conhecimento, para que as pessoas entendam o que passam, por que passam e como atravessarão esse momento superando qualquer perturbação espiritual que lhe possa ocorrer. Então, eu particularmente vejo a obsessão como uma aprendizagem para que a gente melhore as nossas relações quando encarnados, para que as nossas relações interpessoais sejam saudáveis depois que desencarnarmos. O obsessor não é alguém distante de nós, não é uma entidade mitológica, não é um demônio, não é Satanás. São aqueles que conviveram conosco, de forma feliz ou infeliz, e que houve uma perturbação nas nossas relações interpessoais. Esse é o aprendizado que o fenômeno obsessivo nos conduz. Melhorar, modificar com base no perdão, na indulgência, na benevolência, na caridade, as relações com as pessoas, para que a gente se torne saudável, psiquicamente falando, e vá, com isso, modificando o cenário das nossas relações psíquicas. No programa de hoje, nós vamos definir o que é obsessão. E para essa definição, nós vamos, não no livro dos médiuns propriamente dito, porque o tema é estudado por Allan Kardec a partir do item 237. Mas eu fui recolher do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 81 do capítulo 28, uma definição que Kardec vem fazer depois da publicação de O Livro dos Médiuns, porque o Evangelho foi publicado após o Livro dos Médiuns. Então, Kardec define obsessão da seguinte maneira: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Em relação à faculdade mediúnica, o médium fica com a mente muito perturbada e não consegue ter segurança nas manifestações que por ele ocorrem. Os médiuns de possibilidades mediúnicas ostensivas. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diferentemente do que ele coloca no estudo de O Livro dos Médiuns, que ele foca muito na questão da faculdade mediúnica, do médium, como nós veremos, no Evangelho ele coloca, Kardec
esclarece que a obsessão é um fenômeno geral, porque todos nós somos médiuns. Não é um problema de médiuns ostensivos ou de possibilidades ostensivas. Não é consequência da faculdade mediúnica em si, quando o indivíduo exercita. Essa possibilidade de fenômeno obsessivo decorre exatamente da nossa capacidade de expansão psíquica, que decorre da faculdade mediúnica, mas o problema não é a expansão psíquica. É com quem nós nos sintonizamos, é com quem nós conectamos. E aqui ele vai dizer que obsessão é ação persistente. Porque no livro dos Espíritos, na questão 459, os Espíritos dizem que a influência dos Espíritos sobre nós é persistente, insistente e, em alguns, quase que o tempo todo. Mas no livro dos Espíritos, a palavra utilizada pelos Espíritos é influência. Aqui já é ação persistente. Domínio é diferente de influência. Portanto, uma pessoa que sofre influência de espíritos não está necessariamente sob obsessão. Há uma diferença muito grande. Ele coloca aqui também que essa perturbação que os espíritos podem causar vai de uma influência psíquica moral sem sinais perceptíveis. Portanto, é uma influência psíquica. A palavra moral aqui está no sentido de influência psíquica, que muitas vezes ninguém percebe. Às vezes o próprio indivíduo não percebe. Mas existem casos que chega-se à perturbação completa do organismo. Ou seja, existe consequência física quando o indivíduo está sob obsessão. As mais variadas. E existe também, como ele coloca aqui, perturbação, pode ocorrer perturbação completa das faculdades mentais. Então, o indivíduo pode desenvolver um transtorno mental a partir de uma obsessão. Agora eu entro no livro dos médiuns para a gente fazer uma associação dessas duas definições, a que eu vou colocar agora. No item 237, Kardec coloca: entre as dificuldades que a prática do espiritismo pode apresentar, devemos colocar em primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente por espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Não existe obsessão de espírito evoluído. Aconselham, combatem a influência dos maus, e se não são ouvidos, retiram-se. Os maus, ao contrário, agarram-se àqueles a quem podem aprisionar e chegam a dominar alguém, identificando-se com o espírito deste, e o conduzem como se for uma verdadeira criança. Então aqui, Kardec coloca, entre as dificuldades que a prática do espiritismo pode apresentar. Então ele está falando de um momento específico, que é a reunião mediúnica. Porque o estudo dele, nesse momento da sua pesquisa, estava focado para a questão da prática do espiritismo, ou seja, das manifestações mediúnicas. Ele vai mostrar que o indivíduo que está sob obsessão não tem condições de transmitir uma mensagem
mediúnica psicografada, não consegue intuir com segurança, a mensagem psicografada, ela será insuficiente, poderá ser falsa. O indivíduo, na psicofonia, pode também estar manifestando um obsessor, um espírito enganador, acreditando que é um mentor. Por que eu fiz a associação do Evangelho segundo o Espiritismo com o Livro dos Médiuns? Exatamente por causa dessa questão que ele coloca aqui, da prática do Espiritismo. Para a gente não ficar pensando que obsessão só ocorre por causa da reunião mediúnica ou em reunião mediúnica. No Evangelho, ele amplia a percepção das ações obsessivas. E eu vou colocar, a partir de agora, nós temos que colocar uma outra expressão para completar a ideia, obsessão espiritual. Porque a influência é o domínio de espíritos. Para não fazer uma confusão com o termo obsessão que é utilizado pela psiquiatria. A obsessão espiritual estudada pelo Espiritismo não é a obsessão catalogada nos livros de psiquiatria. São fenômenos completamente diferentes. Então, a medicina não estuda a obsessão espiritual. Existe uma classificação das patologias, e a obsessão é colocada lá, mas tem um outro viés, que aí já é uma enfermidade física ou psíquica, ou físico-psíquica, que a psiquiatria estuda. Aqui não. Aqui é uma influência espiritual. Ao longo dos programas, nós vamos ver que esse domínio obsessivo, essa ideia que um espírito vai implantando na mente de outro, não ocorre só de espíritos para os encarnados. Aqui é porque o foco de Kardec era exatamente as relações com o plano espiritual. Mas mesmo ele depois vai verificando que existem outras modalidades. Então nós vamos encontrar também obsessão entre os espíritos. Porque é o domínio de um espírito mau sobre outro espírito. Então isso pode acontecer no mundo espiritual. Obsessão de espírito para espírito, de desencarnado para desencarnado. Kardec vai mostrar também que é possível a obsessão ocorrer do encarnado para o desencarnado. Ou seja, uma pessoa pode obsediar um espírito. Pode haver também a obsessão de um encarnado para outro encarnado. Ou seja, de uma pessoa para outra. Como no caso, por exemplo, do ciúme. No caso de um encarnado sobre um espírito, dá-se de várias formas. Desde aquela em que a pessoa não aceita o desencarne de um familiar querido, e que ele fixa tanto o pensamento que ele acaba perturbando o que desencarnou, até mesmo quando uma pessoa vai em reuniões mediúnicas e começa com aqueles pedidos insistentes para que os espíritos resolvam problemas profissionais, problema de família, relações amorosas, fica-se ordenando os espíritos para que façam coisas. Aqueles espíritos, na sua humildade, muitas vezes inferior ao próprio encarnado. Se sentem nessa obrigação. Então, passa a haver um domínio mental. Então, obsessão, o que a caracteriza, a obsessão espiritual, é o domínio de uma mente sobre outra. E que acontece em todas as possibilidades de relações humanas, seja entre os desencarnados, seja entre os próprios encarnados. Algumas pessoas questionam se é possível a autoobsessão.
pela própria definição, ou seja, uma mente dominando a outra, não é possível a sua própria mente se dominar você mesmo. O que acontece é que a própria pessoa, psiquicamente falando, fica num estado de condicionamento mental e, sem a influência de espíritos, ela fica perturbada pelas suas próprias condições mentais, pela sua fixação em algo que lhe interessa, excluindo a possibilidade de um espírito estar causando aquela perturbação física. Alguns chamam de auto-obsessão. Mas, na verdade, aí é uma auto-perturbação. É o indivíduo que está num estado de transtorno mental e que ele pode estar aí psicologicamente condicionado e se perturbando, porque não há espírito. Então não há domínio de espíritos, não há domínio de desencarnados. Então a palavra autoobsessão é, de certa forma, indevida, porque ela não expressa o fenômeno. Embora cada um de nós, como eu disse, pode perturbar a si mesmo. Se você fica com a ideia fixa em algo, você se perturba. Um desejo ardente, não realizado, e você fixa naquilo ali, você cria um transtorno para si mesmo. Perfeitamente diagnosticável pela psiquiatria ou pela psicologia. E não ter espírito. Então não há domínio, porque Kardec define obsessão como domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas, e que eu estendi aqui para colocar espíritos, tanto espíritos desencarnados, quanto espíritos encarnados, porque nós somos espíritos. Por isso é que nós podemos obsediar outra pessoa, caso, por exemplo, do ciúme, uma pessoa muito ciumenta, ela constrange a mente da outra pessoa. Pais excessivamente possessivos podem obsediar seus filhos. Por quê? Porque é o domínio mental, é o domínio psíquico. Todas as vezes que eu domino alguém psiquicamente, eu estou numa condição obsessiva. Então, quando Kardec coloca aqui, os espíritos colocam para Kardec, é domínio de espíritos, nós temos que considerar espírito encarnado e espírito desencarnado. Mas se não houver domínio, não há obsessão. Pode haver uma influência desagradável, que às vezes a pessoa percebe, e se desviar o pensamento, aquilo se resolve facilmente. Mas quando entra, e essa influência evolui para a obsessão, a situação fica muito mais complexa, porque o indivíduo dominado, ele não consegue, com facilidade, superar esse estado. Então, a influência pode evoluir para obsessão. Não necessariamente. E não se pode dizer por quanto tempo. Pode evoluir rapidamente, uma pessoa já pode entrar diretamente numa condição obsessiva, ou não. Então, realmente, quando se está, o indivíduo é médium de possibilidades ostensivas e ele está sob obsessão, ele não tem condições de trabalhar mediunicamente. Para sua própria segurança, ele precisa suspender essas atividades. A outra questão aqui, não é, que Kardec coloca, é a ideia do constrangimento. Ou seja, na obsessão existe constrangimento. A pessoa fica cerceada nas suas ações. Por isso é que no final aqui, ele diz que os obsessores conduzem os obsidiados como se fora criança, para se perceber o nível de domínio que pode chegar. Nessa proporção, né, de um adulto e uma criança, que fica totalmente à mercê do adulto, irresistivelmente
sob o comando de outra pessoa. Então, a obsessão pode chegar a esse grau de domínio e ser conduzido. A outra questão, a outra palavra importante aqui, nesse processo interpretativo que estamos fazendo, é a expressão que ele usa: agarram-se àqueles a quem podem aprisionar. Então, o espírito fica ligado mesmo. Essa ideia de agarrar, nós vamos, nos estudos, verificar que há uma ligação perispiritual muito grande. E Kardec já entra um pouquinho no assunto aqui, porque para que possa haver essa ligação perispiritual, é preciso que haja sintonia, afinidade. Quando ele diz, os maus agarram-se àqueles a quem podem aprisionar. Então, a gente precisa analisar também a quem podem aprisionar. Ou seja, nem todos ficam nesse estado, por variados motivos. Porque cada pessoa tem uma reação diferente diante de uma obsessão. Então, dessa primeira análise de definição, porque é muito importante a gente entender o que está falando, exatamente para compreender as consequências e chegar nas soluções. Repito, eu trouxe a definição do Evangelho para que a gente não fique focado aqui achando que essa aqui é uma questão ligada apenas à reunião mediúnica. Isso extrapola para o cotidiano da pessoa. E, na verdade, a coisa muitas vezes acontece de forma mais evidente na reunião mediúnica, por causa da prática, exatamente porque o Kardec coloca, a pessoa fica sem condições de uma segurança mediúnica. Mas Kardec continua ainda, segue ainda no item 237, quando, ainda definindo, ele coloca: a obsessão apresenta características diversas, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Ponto. Analisemos. A obsessão apresenta características diversas. Então, nós vamos encontrar várias situações obsessivas e características diferentes de pessoa para pessoa. Não existem duas obsessões iguais. Ele diz que é preciso distinguir, porque se você não conseguir distinguir, você não vai encontrar a solução, nem para ajudar a si mesmo e nem para ajudar o próximo. Por isso que esse tema aqui deve ser estudado por toda a casa espírita. E, de certa forma, colocando com as devidas ressalvas, nos grupos de estudo, nas palestras. Claro que não no nível que nós estamos colocando, nem para causar espécie ou medo nas pessoas, não é isso. Mas para esclarecer que nós podemos controlar a nossa própria mente e não ficar à mercê de espíritos que atraímos para junto de nós. Esse é um esclarecimento que todos precisam ter. Então é importante fazer seminários nas casas espíritas sobre o tema obsessão. Estudos mais detalhados. Por quê? Porque o espiritismo, a casa espírita, se propõe a socorrer as pessoas, encarnados e desencarnados, que estão sob obsessão. Ora, se a casa espírita se propõe a essa tarefa, os seus trabalhadores precisam se qualificar. Porque o que a gente nota é um entendimento muito superficial desse assunto.
explicações singelas, explicações errôneas, explicações que não são as de Kardec. Infelizmente, a gente encontra por falta de um estudo seguro. Então, é preciso criar oportunidades dos grupos mediúnicos estudar a obsessão, os grupos do atendimento espiritual estudar a obsessão, os evangelizadores da infância e juventude estudar a obsessão. Claro que você vai ter que ter um conhecimento prévio, né? Que foi o que aconteceu com a gente aqui. Nós estamos com mais de 80 programas, tudo aquilo foi preparando para chegar nesse ponto para a gente entender esse fenômeno que é muito complexo. Mas todos os trabalhadores da casa precisam entender. Uma pessoa que está no atendimento espiritual, pessoa que chega, ela chega muitas vezes com um processo obsessivo, é preciso distinguir, é preciso reconhecer. Primeiro, para não falar que em todos os casos existe obsessão, quando muitas vezes a pessoa pode estar com um problema psiquiátrico ou psicológico. Que a gente também não pode chegar com esse diagnóstico de primeira, porque não é simples distinguir. São características muito diversas, variando de pessoa para pessoa, então não tem um padrão. E às vezes a gente vê isso, dentro dessa percepção errônea, a pessoa chega em estado alterado, está com obsessão, é um espírito. Às vezes não é. Pode ser uma perturbação causada por ela mesma, pode ser um transtorno mental, pode ser um problema, uma enfermidade psicológica, um transtorno psicológico. Então, não se pode já bater direto na questão da obsessão. É preciso ouvir e entender. E a pessoa que atende também, as pessoas que chegam do centro, tem que lembrar que ali ele não está conversando só com o encarnado, não. Ele está conversando com desencarnados também. Até nos recorda aquela passagem bíblica, quando Jesus chega para um obsidiado e pergunta o nome. E o obsidiado, não é, completamente dominado pelos espíritos, o obsessor, pela boca daquele obsidiado, responde: legião, porque haviam, né, estavam ali ligados a ele inúmeros espíritos. Então, às vezes, você vai conversar com uma pessoa, pessoal do atendimento espiritual, está conversando com legião. Então, é preciso estudar para que a pessoa tenha qualificação, segurança no trato desse assunto. Porque a gente vê que as pessoas ficam muito perdidas nessa questão, se propõem a fazer reunião de desobsessão, mas não conhecem o assunto, porque acha que a obsessão se resolve com manifestação de espírito, que é outro grande engano que se percebe em muitas instituições. A obsessão, a cura da obsessão, não está necessariamente ligada a afastamento de influência. Kardec não coloca isso em ponto nenhum. Sobretudo aquelas técnicas que tentam expulsar os espíritos das pessoas. Retirar de forma violenta. Como se, primeiro, se isso fosse possível. O que nós verificamos que não é. Mas a pessoa parte também nessa falta de compreensão do que é obsessão, de que o espírito é o culpado do problema que a pessoa passa. Então, se você parte do pressuposto de que o obsessor é o culpado, o desencarnado é o culpado, a gente vitimiza o encarnado e tenta expulsar o desencarnado, que acha que essa é a solução. Grande engano. Porque no estudo da obsessão a gente vai verificar que muitas vezes o desencarnado é a vítima. É o amigo que volta para conviver. É aquele que sofreu que vai reencontrar aquele que prejudicou. Então a questão não é de
vitimização do encarnado, ou de preocupar só com o encarnado. Tem que preocupar com o desencarnado também e ouvi-lo. E muitas vezes a gente se espanta quando ouve um relato de um desencarnado, e às vezes a gente se emociona, porque ele é que sofreu o problema do encarnado. Então os dois precisam de ajuda. Não há também que se censurar o encarnado, mas orientar para que o problema seja debelado. Então, essa visão distorcida cria aquela ideia de que a gente tem que fazer reuniões para afastar espíritos. Põe a mão na cabeça de um paciente, põe a mão na cabeça do médium e manda passar o espírito. Tentando fazer esse deslocamento, né? Tirar o espírito da pessoa e incorporar no médium. Que é uma técnica de expulsão de espírito. Além de ser insegura, não doutrinária, na visão espírita, não quer dizer que esteja ocorrendo. Porque não quer dizer que aquele espírito esteja necessariamente ligado àquela pessoa. E não quer dizer que aquela pessoa também estava obsidiada. Então, são grandes variações que a gente precisa entender para estudar esse tema. E sair de uma visão simplista de que a gente resolve isso doutrinando espíritos. Doutrinação não resolve o problema da obsessão. Porque o problema da obsessão é uma relação interpessoal perturbada que às vezes vem de outra encarnação. Ou decorre de um pensamento perturbado do indivíduo nesta encarnação. Então, a visão, ela fica muito minimalizada, digamos assim, de uma forma muito reduzida, quando se coloca que a obsessão, a culpa é sempre do desencarnado e que, portanto, eu tenho que tirar o desencarnado. Os relatos dos espíritos são completamente diferentes dessa visão, que é uma visão muito parcial e insuficiente para tratar um fenômeno de grande complexidade. Nós estamos colocando esse ponto realmente como reflexão para os grupos espíritas, para os estudiosos do espiritismo, para que se debruce mais sobre esse tema e modifique-se práticas que não são eficientes para solucionar o problema obsessivo na Terra. Porque a obsessão é um problema de planeta inferior. Não existe obsessão em planetas superiores. Quando a Terra evoluir, a obsessão vai desaparecer. Porque isso é uma característica de planeta inferior, dadas as nossas condições. Então, os efeitos são os mais variados. E aqui Kardec também coloca que a palavra obsessão é um termo genérico. E as principais variedades são obsessão simples, fascinação e a subjugação. Então, tem gente que acha que só existe 3 tipos de obsessão, 3 graus de obsessão, ou 3 variedades de obsessão. Não é. Porque a palavra obsessão é um termo genérico, que se refere a todo tipo de ligação psíquica perturbada ou perturbadora. Então, é um termo que se aplica em várias situações, que tem consequências físicas e psíquicas, e ele coloca que as principais variedades. André Luiz, por exemplo, vai revelar um outro tipo, de outra espécie, de outra variedade, né, de obsessão, que ele vai chamar de vampirismo. Nós vamos estudar isso nos próximos programas. Problema da vampirização. Então, obsessão simples, fascinação e subjugação é, na verdade, uma classificação básica que Kardec faz e que muita gente pensa que são 3, né? E aqui não são 3, são 2.
Porque é a obsessão simples, que aliás tem 2 graus bastante diferentes, e a subjugação. A subjugação é que se divide em fascinação, subjugação física e moral, porque fascinação é um tipo de subjugação. Então aqui ele coloca 3, mas na verdade são 2. Quando ele vai explicar lá na frente, você vai ver que a fascinação é subjugação. Então não são 3, são 2, que ele coloca aqui como principais. Por que ele destaca a fascinação? Porque ele coloca que é o pior tipo de obsessão. Ele chega a colocar que praticamente a pessoa fica incurável. Embora ele eu vou trazer na Revista Espírita, um caso em que ele consegue reverter um processo de fascinação, usa uma técnica muito interessante que a gente precisa analisar o que Kardec faz para ajudar uma pessoa com fascinação. Mas ele coloca aqui no Livro dos Médiuns que é um problema muito difícil de resolver, porque a pessoa não aceita ajuda. Porque a pessoa não acredita que está sob fascinação. Então, ela rejeita todo tipo de auxílio. É uma subjugação. Então, são principais variedades. Nós vamos ver inúmeras variedades de obsessão, inúmeros graus de obsessão. E para nos ajudar na interpretação desse capítulo, desse trecho, desse item, eu trouxe aqui alguns trechos do livro Mecanismos da Mediunidade, o livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, quando ele estuda o tema agentes de indução. E ele coloca: temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses da nossa vida mental. Porquanto, conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, todo alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo. Veja o que eu coloquei, que a chamada auto-obsessão, na verdade, é uma autossugestão. Porque é uma fixação do indivíduo em certos interesses da própria vida, e esses objetos de atenção da pessoa tornam-se fatores indutivos. Então, uma das características da obsessão é a indução. Ou seja, uma mente está induzindo a outra. Aqui ele coloca da possibilidade da autossugestão, do próprio indivíduo ficar induzido pelos seus interesses, daí é falar em autopoliciamento dos interesses de nossa vida mental, mas em toda obsessão existe a indução. Ou seja, é uma mente que está induzindo a ideia da criança que Kardec coloca. E André Luiz vai chamar a atenção, não tem como eu ler todo o trecho, ele diz que nossos pensamentos contínuos na direção de uma ideia fixa, nós vamos automaticamente criando condicionamentos, hábitos. Aquele condicionamento estudado por Pavlov, quando o animal saliva, basta tocar a sineta, porque ele foi condicionado a ver o alimento e tocava um sininho, e salivava para se alimentar. Chegou um ponto em que ele ouvia o sininho e ele já salivava, mesmo sem ver o alimento. Isso é um condicionamento. E isso acontece na obsessão. Tanto na autossugestão, quanto a sugestão de espírito.
Agora, se você se abre à autossugestão, a uma ideia fixa, você permite que obsessores te perturbem. E André Luiz coloca: estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. É o nosso círculo de influência, às vezes chamado de família, numa expressão mais ampla, que Emmanuel define família como centro essencial de nossos reflexos. É família, porque aqui nós estamos irradiando os nossos pensamentos com todos aqueles que têm afinidade conosco. E, conforme for a distância entre nós e eles, nós vamos comungar a atmosfera mental uns dos outros, independente de fatores espaciais. Essa ligação aqui, essa distância que ele menciona, é uma distância psíquica. Ela é mais próxima conforme os assuntos que interessam a ambas as mentes. Independente de distância. Ele está colocando aqui que pode haver uma obsessão a longa distância. Uma pessoa está num lugar e o espírito está em outro lugar. Desde que haja uma sintonia, uma comunhão de pensamentos e um domínio. Então, o espírito não precisa necessariamente estar ao lado da pessoa. Isso pode acontecer à distância. E aí ele vai dizer quais são os fatores indutivos que podem nos levar à perturbação ou à autossugestão. São agentes de indução que podem ocasionar, repito, a autossugestão ou uma obsessão de uma mente estranha que domina a mente do indivíduo. Os exemplos que André Luiz dá: uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro. Eu achei isso interessante, as imagens que você olha, aquilo que você olha continuamente. A ideia voltada para certo assunto. Um espetáculo artístico do perturbador, viu? Não uma conversação saudável, não uma leitura saudável. Nós estamos falando aqui de agente de indução perturbador. Uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução. Olha o cuidado que a gente tem que ter nas conversas, nas opiniões que a gente dá, nas sugestões que a gente dá na vida alheia, nas orientações que a gente dá para os outros. Eu sou responsável pelas imagens que eu crio na mente dos outros. Diz o espírito Humberto Campos, através de Chico Xavier, as pessoas respondem pelas ideias projetadas. Eu acho esse trecho aqui fantástico, quando ele coloca conversação, leitura, quadro, assuntos, espetáculos artísticos, visitas, conselhos, opiniões. Isso abre para a gente um leque de reflexão. Até que ponto realmente eu estou sendo induzido e até que ponto eu estou induzindo também, sem muitas vezes querer. Então, esses agentes de indução, eles causam resultados diferentes nas pessoas e acabam criando fixação mental. Gravemente perturbador. Daí a importância, continua André Luiz, de nós usarmos o discernimento, porque nós temos liberdade de escolha entre um assunto e outro, entre um comentário e outro, entre uma ideia e outra. É o que caracteriza a nossa evolução, a possibilidade de escolha. E eu tenho que exercitar essa escolha antes que vire obsessão. Porque depois que se torna obsessão, já não há escolha, aí há o domínio.
mental. Mas se eu escolho o caminho perturbador, a conversa perturbadora, a ideia perturbadora, eu me abro psiquicamente a um domínio. E aí, depois que se instala o domínio, desaparece o livre-arbítrio, porque o obsessor não respeita o nosso livre-arbítrio. Os mentores respeitam. E muitas vezes essa possibilidade de violência sobre o livre-arbítrio do outro decorre exatamente da liberdade que o indivíduo teve de escolher. Por isso é que a gente não pode dizer que o espírito é culpado. O indivíduo escolheu. Ele tinha liberdade de escolha entre uma atitude e outra. Escolheu a perturbadora, a negativa, vai ter consequência, a lei do retorno. Por isso que a gente não pode culpar o exterior. E a gente tem sempre essa atitude, né? Colocar no espírito. Tudo é o espírito. Ele é que é culpado. Porque a gente se isenta. A gente se vitimiza. Eu já vi pessoas até dizendo assim, o meu obsessor. Quer dizer, a pessoa criou até um obsessor para ela mesma, né? Ela é dona de uma obsessão, digamos assim, o meu obsessor. É porque a pessoa deseja. Isso não existe, o meu obsessor. Porque no momento em que você identifica que você está sob obsessão, a primeira coisa que você faz é sair dessa sintonia, porque isso pode levar a consequências gravíssimas. Então a pessoa fala até de forma, assim, vaidosa. Por isso é que nós precisamos usar o discernimento, a razão, antes de agir, antes de pensar. Pensar com a razão, com o raciocínio, e não só com a emoção, que é o que a gente faz muito. Pensar, a gente não pode tomar decisão nenhuma quando está sob forte emoção, porque a gente erra. Nós temos que acalmar, colocar a razão na frente, para depois tomar a decisão. Porque no impulso, a pessoa pode cometer um crime. Pode abandonar um compromisso. Pode suicidar. Porque são fatores de indução. Então, nós estamos, diz André Luiz, rodeados. Ele coloca assim, um largo oceano de correntes mentais, nós vivemos dentro delas. Significa que tem pensamento para todo canto. Correntes mentais, que são as correntes mentais, a ideia que ele cria é o pensamento contínuo, é a ideia com que você pode sintonizar. Daí ele nos sugerir que a gente eleve o pensamento utilizando o discernimento e a razão para não ficar batido nas questões obsessivas. E aí André Luiz entra num assunto que é extremamente significativo para a compreensão da obsessão. Como é que o indivíduo chega no domínio? E como é que o indivíduo começa a agir sob as ordens de um obsessor, como se fosse uma criança obedecendo um adulto? É porque há um processo hipnotizador. Há uma hipnose. Hipnose é magnetismo. Magnetismo é hipnose. São sinônimos. Então, o espírito magnetiza o encarnado. Ele hipnotiza. Porque ele começa a dar ordens e o indivíduo vai captando isso na forma de ideias repetitivas que não saem da mente da pessoa, a não ser que a pessoa reaja com veemência. Mas a ideia não sai. Ela fica batendo e voltando. Inclusive, é uma característica de obsessão, por isso chama-se obsessão, e que o indivíduo, se ele percebe que tem uma ideia que está persistindo muito, é momento da prece, é momento do recolhimento, da meditação, silêncio, oração, para tentar debelar essa influência.
E lembremos de algo muito importante. Na obsessão, são duas mentes conectadas. Dois perispíritos conectados. Ora, se existe conexão, essa ligação, ela não é de um ponto a outro apenas. Há uma influência mútua. Então, se um espírito está ligado a uma pessoa, e ela está transmitindo pensamentos, essa pessoa que está pensando também está transmitindo pensamentos para o espírito, porque são duas mentes conectadas. Então, há um fluxo e um refluxo de pensamentos. Por isso, a prece é tão eficaz, porque na medida em que você ora, o espírito que estiver ligado ao indivíduo, à pessoa, vai receber a oração, porque ele está com a mente ligada. E aí que ele induz o indivíduo a não orar, por exemplo, a se revoltar. Por quê? Porque ele não quer aquele tipo de pensamento. Porque ele está sofrendo a influência também da prece, do esforço de mudança de conduta. Isso tudo vai impressionando também a mente do espírito. E muitos modificam o pensamento a partir da mudança do pensamento do encarnado. Por isso é que eu coloquei que o processo desobsessivo, na verdade, não é afastar espíritos, é mudar o foco de pensamento. Porque se o espírito não quiser acompanhar a mudança psíquica do encarnado, ele se afasta, porque se tornou uma presença desagradável, o encarnado. E não agradável, né? Que é aquele amigo que vai para a vida, né, de farras e de alegrias aí inconsequentes. Então, o que pode levar ao afastamento é a mudança psíquica, mas não necessariamente o afastamento, porque a pessoa pode mudar o pensamento. E aí eu me lembro de um trecho, só para encerrar por hoje, pegarmos aqui algumas perguntas, se for possível, um capítulo muito interessante na vida de Chico Xavier. Ele estava conversando com alguns amigos, e aí chega uma senhora, isso está narrado no livro A Ponte, chega uma senhora muito perturbada ali, já vai entrando no meio da conversa e vira para o Chico e fala assim: Chico, eu estou com o espírito ligado em mim, Chico, tem um espírito preso em mim, tira ele de mim. E o Chico, naquela compreensão máxima, naquele jeito amigo, tolerante, vira para a senhora e fala: tirar para quê, minha filha? Vamos evangelizar ele e nós, todos juntos. Eu acho esse trecho fantástico, porque é a essência da desobsessão, é a evangelização. Mas eu vou continuar no assunto, porque aqui foi só uma introdução, generalidade, tem muita coisa para falar sobre obsessão. Eu vou analisar cada uma das variedades que Kardec coloca, simples, subjugação, fascinação, e cada uma tem um tratamento específico que nós vamos comentar e trazer casos também para análise nossa aqui de fatos obsessivos, variações, obsessões anímicas e outros fatos muito interessantes. Bom, a pessoa está pedindo para eu falar aqui um pouquinho sobre influência em criança. Eu vou falar de obsessão na criança, eu vou trazer, só que esses temas, eles tomam muito tempo. Eu vou pedir a você que aguarde, acompanhe seu Zeni Santiago. Nos próximos programas, eu vou tratar da obsessão na infância, na adolescência, tá? Relacionado a transtornos mentais, causadores de enfermidades físicas, até tumores. A Verônica pergunta: como podemos nos defender dessas influências nos causando confusão mental? Eu acho que eu respondi, né, Verônica? Eu preciso aprender a escolher bem o que me interessa, o que me fixa o pensamento, porque eu
é que me resguarda. A grande proteção é eu atrair os bons espíritos para junto de mim, pelo esforço que eu faço para dominar as minhas más tendências. Depressão e obsessão, qual a diferença? Rodrigo, eu vou entrar nas doenças, mas num outro programa. Depressão não tem nada a ver com obsessão. Depressão tem causas muito específicas, físicas, psíquicas, hormonais, série de causas pode levar, até um estresse pode levar o indivíduo à depressão. Não tem nada a ver com obsessão, pela definição que eu coloquei, que é uma influência de um espírito. Naquelas variedades que eu também coloquei, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Então, obsessão não tem nada a ver com depressão. Agora, se você me pergunta, uma pessoa com depressão pode ter também obsessão? Aí sim, tá? Porque toda vez que a nossa mente enfraquece, é possível que um espírito perturbador, que aproveita daquele momento, instale a obsessão. Mas a depressão não está necessariamente ligada a uma obsessão. A Rosane perguntou, o obsessor pode utilizar dessa ação persistente em criança para atingir a família? Perfeitamente. O objetivo dessa interferência indireta é porque é permitido pelos mentores. Essa pergunta, Rosane, eu vou ter um programa só para falar por que o mentor, ele aparentemente permite. Mas só para não ficar sem resposta, eu vou usar uma imagem. André Luiz faz a mesma pergunta que você fez aqui para o mentor dele quando ele viu um quadro obsessivo. E o mentor responde mais ou menos assim, depois eu vou entrar em detalhes. Ele diz assim, como é que a gente entra na casa de uma pessoa que a gente está fazendo uma visita e encontra lá um visitante que foi convidado pelo dono da casa e de repente eu não gosto da visita dele? Eu posso mandar aquela pessoa que foi convidada do dono da casa ir embora? Não posso. Então, se uma pessoa convidou alguém para ir na casa dele, eu não tenho direito de ir lá e mandar a visita dele embora. Porque aquela visita é agradável a ele. Ele que convidou. Mais ou menos por aí a resposta, porque é permitido pelos mentores, porque os mentores respeitam a dose de interesse do indivíduo. Senão haveria constrangimento. Roseli coloca, no livro Missionários da Luz, os amigos benfeitores utilizam-se de recursos plásticos para doutrinar os irmãos perturbados e aflitos, materializando imagens e quadros. Isso seria uma tela mental? Não, Roseli, é um aparelho mesmo. O que a Roseli coloca aqui, na verdade, é descrito com maior detalhamento no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando os espíritos usam aparelhos na dimensão espiritual, nas reuniões mediúnicas, em que o espírito assiste cenas da vida passada para ele entender o que ele está passando. Então, são aparelhos mesmo, não são criações mentais. Pelo que ele descreve, parece um aparelho de televisão. É mais ou menos assim. O Carlos Campos toca no ponto nevrálgico aqui desse assunto. Por que Kardec alterou o conceito de subjugação para possessão? Eu vou falar disso aqui também. Existe ou não existe possessão? E aí nós temos que, esse conceito que eu dei inicialmente, já vai ajudando a gente a entender o grau de constrangimento. Um perispírito ligado ao outro. Então, não é bem que Kardec mudou, é porque ele analisou outros aspectos do fenômeno obsessivo, que ele colocou as principais variedades. E aí ele vai chegar num quadro muito grave. Eu vou ter um momento a falar. Vocês estão vendo que eu estou deixando tudo para depois, né? Porque hoje, na verdade, foi uma introdução, é 1 hora só, e a gente precisa de um tempo. Eu já fiz seminário de um dia inteiro falando só sobre obsessão e não esgotei o assunto. Espero que aqui, nos próximos programas, eu consiga, junto com você, entender um pouco mais, aprender também um pouco mais sobre a obsessão. Eu vou ficando por aqui, lembrando que o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB TV, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos programas semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente.
divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca de mediunidade ou gostaria de ficar atento à programação da FEB TV, acesse o grupo Telegram, @FebTV_Médiuns, e você vai acompanhar toda a programação da FEB ali. E você pode encontrar todos os programas que já foram gravados até hoje, aqui no nosso programa, Estudando o Livro dos Médiuns, no site febtv.com.br/médiuns. Inclusive, respostas que foram dadas no Telegram. E, finalmente, lembrando a você que a FEB TV disponibiliza 3 momentos de estudo de obras básicas. Na segunda-feira, 20 horas, hora de Brasília, estudando o Livro dos Espíritos. Terça-feira, 20 horas, comigo aqui estudando o Livro dos Médiuns. E na quinta-feira, 21h30, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E convido você a ser padrinho ou madrinha da FEB TV, ajudando a FEB TV a manter esses programas que levam tanto esclarecimento. Espero que o tema obsessão tenha deixado um gostinho de quero mais para você voltar e a gente se encontrar na próxima semana. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.